Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde se você recebeu a notificação do YouTube e está vindo vir ver mais um vídeo. E dessa vez eu não sei se o YouTube vai nos derrubar, então enquanto a gente conseguir manter, porque hoje o tema é tenso, mas é um tema importante pra caralho. É um negócio tipo todo mundo precisa saber, tanto a galera que está querendo experimentar, como quem já usa, como quem está pensando, faço ou não faço, uso na magia, não uso na magia. Então, para isso, eu chamei um dos caras que mais manjam dessa parada para conversar com a gente sobre esse tema importante que é enteógenos e magia, né? Então, o Vini já esteve aqui, ele veio aqui quando tudo isso aqui era mato. Então, seja muito bem-vindo de novo, Manão. Como que você está? Pô, Marcelo, obrigado aí pelo convite. Estou bem, estou tranquilo, dentro da medida possível, né? 2021 é um ano complicado, mas também, tranquilo. Como é Obrigado que pelo foi esse convite. último ano? Porque você veio no comecinho. A gente estava, sei lá, março, abril, logo nos primeiros caras que vieram. Foi nos Então, primeiros e assim, né? Nesse ano, todo trabalho esotérico que eu fiz foi um trabalho interno, né? Um trabalho em casa, sem muito contato com as pessoas, né? Trocando muito pela internet, fazendo muita troca ao vivo, né? Juntando um grupo fechado de pessoas nas salas online, né? Diversos aplicativos que a gente tem hoje disponíveis, mas sem deixar a peteca cair, né? A gente não pode parar de fazer magia, parar de estudar magia. Então, todo o trabalho que eu fiz nesse último ano foi mais interno, mas sem deixar de fazer nada, né? Tem que continuar. pô, maravilhoso. E quando você veio aqui, o programa ainda não estava estruturado, né? Assim, a gente começou a... Na verdade, você foi um dos primeiros que acreditou na gente. Eu comecei a conversar, convidar todo mundo. E a galera fala assim, pô, mas o cara é do Rio, você é de São Paulo, né? E aí você, o Peu, né? Acabei entrevistando toda a galera, né? Flávio Watson, todo mundo, Calem, deu uma ajuda para a gente. E hoje a gente, putz, essa aqui é a entrevista 230. Então tem muita gente, assim, de tudo que você puder imaginar de vertente passou aqui, né? E agora a gente está mais ou menos, o pessoal pede muito para que o convidado fale um pouquinho da jornada dele, né? Porque isso é muito Uhum. importante. Porque muita gente acaba caindo aqui, o pessoal brinca e fala assim, que nem o Stan Lee, né? Todo o gibi do Homem-Aranha tinha a origem do Homem-Aranha, né? Então pode ser que seja uma pessoa que esteja caindo agora no Mayhem e não Uhum. conhece e tal. Então é legal de saber assim, poxa, como é que a pessoa chegou até aqui, né? Então como é que você começou na magia? Como é que você trouxe, assim, por que a escolha de falar sobre enteógenos? Por que a tua vida te direcionou para essa vontade? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Primeiramente, né, me apresentar para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Rosa, sou colaborador do Calem desde 2017, sou iniciado na Ordem Hermética da Aurora Dourada, né, no Templo Tahuti, aqui do Rio de Janeiro, e eu trabalho sobre diversas perspectivas, entre elas Telemann, Golden Dawn, Magia do Caos e outros protossistemas que eu trabalho, né, e desenvolvi. E eu também coordeno e organizo alguns grupos de magia, arte e psicodelia com o uso de enteógenos, né? Esse projeto eu estou fazendo. Eu comecei a estudar em 2017, mas comecei a colocar ele em prática em 2019, né? E, na verdade, é uma história em duas etapas, né? Primeiro, na adolescência, eu tive contato com vários textos esotéricos. Um padrasto meu que queria entrar para a maçonaria, aí tinha um monte de texto em disquete, eu lia tudo, porque ele não sabia mexer no computador e eu sabia. Então, eu acabei lendo um monte de material secreto na época, e aí dentro desses materiais tinha era uma maçonaria muito esotérica, então tinha yoga, tinha vários pontos esotéricos ali dentro dos textos. Fiquei um tempo trabalhando com aquilo que eu tinha na mão, passei por um adormecimento, vamos botar assim, né? Aproveitar a juventude, zoar a juventude toda. E aí, quando foi em 2017, eu tive um redespertar para a magia, para o esoterismo, e curiosamente foi também no mesmo ano em que eu experimentei enteógeno pela primeira vez. Então, e foi muito curioso, porque eu primeiro experimentei o enteógeno, e aí, meses depois, eu parei e pensei, poxa, eu preciso cuidar do meu lado espiritual. E eu não tenho como não fazer esse recorte de que, de alguma maneira, a minha experiência com enteógenos me levou para essa busca. E aí, nesse período, de 2017 para cá, eu venho estudando em paralelo a magia cerimonial como um corpo de estudo
e os enteógenos como outro corpo de estudo. E aí, depois de 2 anos de estudo dessas duas práticas, em 2019 eu casei as duas e venho fazendo um trabalho que vai tangenciando esses dois fazeres. Cara, isso é muito massa. Bom, a gente combinou antes de gravar aqui, então você tem mais ou menos um roteirinho que parece que para explicar. Como assim, eu estou explicando para a galera que está escutando, porque como esse é um assunto sério e tal, a gente não, na primeira vez que a gente conversou sobre isso, você falava, pô, vamos fazer um bate-papo descolado e tal, mas aí o Vini achou melhor ele fazer um roteirinho, porque tem coisas que precisam ser ditas, explicadas certinho para quem está começando e tal. Então não dá para ser uma conversa de boteco, então tem que ser uma coisa um pouquinho mais organizada, né? Então, Vini, fica à vontade, que o programa é teu. Sempre foi, né? Que isso, obrigado. Eu agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Então, antes da gente começar a entrar no assunto em si, eu preparei alguns avisos que eu acho que é importante a gente deixar claro aqui logo no começo do vídeo, né? Os estudos que eu vou apresentar aqui, eles estão direcionados à prática esotérica, ao autodesenvolvimento, à prática espiritual e mágica, tá? Óbvio que eu vou sempre estar aberto ao debate do uso recreativo de qualquer tipo de substância. Só que o foco da nossa conversa hoje não vai ser esse. Tá? Se a gente vai conversar sobre isso em outros espaços, em outros momentos, eu acho super válido, mas hoje é importante a gente tentar manter o trilho do uso espiritualizado das substâncias. Tá? E deixar também bem claro que nem o Mayhem, nem o Marcelo, nem eu, nem nenhuma das organizações e pessoas citadas aqui está incentivando ou fazendo apologia a qualquer uso de substância ilegal. Né? Isso também é muito importante deixar isso claro. E de que esse estudo que eu vou apresentar, né, sobre o que eu vou falar, o assunto que eu vou falar hoje, ele é um estudo exclusivamente individual, do Vinícius, pessoa física. Tá? Então, não está associado a qualquer tipo de ordem, a qualquer tipo de associação que a gente possa vir a mencionar aqui durante a progressão do nosso debate. Tá? É importante a gente deixar tudo isso muito claro, porque, como é um assunto muito, muito difícil, né, de se falar, a gente ainda tem muito preconceito, ainda tem várias barreiras jurídicas sobre isso, e barreiras culturais sobre isso. Acho importante a gente firmar esse solo antes da gente entrar na história, enfim, na coisa em si. Maravilhoso. Então, fica à vontade. Eu queria começar, então, antes da gente falar um pouco sobre o uso nos dias de hoje, eu fiz um apanhado histórico. Tá? Então, eu queria começar contando um pouco da história dos enteógenos, desde quando a gente tem relatos, até agora, o começo do século XX, para a gente poder entender por que a gente usa enteógenos em rituais e por que isso é relevante, por que esse debate é importante. Tá? Então, eu peguei alguns casos que estão relatados em diversos livros e artigos que a gente pode encontrar na internet. Eu tenho todos os links para quem quiser procurar depois. Eu vou citar alguns desses casos como casos históricos que todo mundo conhece e que existe um exemplo disso. Né? Existe um exemplo que vai para além do mito, um exemplo prático da coisa. O primeiro exemplo que eu queria dar é do oráculo de Delfos. A pitonisa, no oráculo de Delfos, para quem não sabe, tem uma sacerdotisa, a pitonisa, e ela entra em transe de acordo com uma série de gases e perfumes que saíam do solo, né? E essa pitonisa ela era usada no templo para responder a questões dos consulentes. As pessoas iam lá para buscar respostas, né? Usava ela como o oráculo de Delfos, como diz o nome. E quando ela respondia às perguntas das pessoas, ela sempre estava com a voz alterada, ela tinha uma tendência a cantar as respostas e fazer jogo de palavras e trocadilhos e poesia. Isso sempre chamou muito a atenção. Na época, na Grécia, na época onde isso acontecia, chamavam esse espírito de pneuma. E esse nome vai ser importante no decorrer da explicação. Em 1996, o geólogo Gilles de Boer, ele estava fazendo uma escavação no Templo de Delfos, e eles encontraram vestígios de vários gases, como etano, metano, etileno. E esses gases eles são conhecidos como substâncias anestésicas. Quando você consome esses gases, você tem uma tendência a ficar meio alegre, meio letárgico. E aí o De Boer chamou uma especialista nesses gases, que é a Isabella Herb, e ela pegou
uma amostra científica desses gases que eles acharam nos vestígios no oráculo de Delfos, levaram para o laboratório e manipularam o gás da mesma forma que saía na fonte. E quando ela manipulou, ela colocou os pacientes lá, né, para sofrer o efeito do gás. E esse gás ele deixava o paciente num estado de inconsciência benigna. Esse paciente ele estava consciente, capaz de sentar e de responder perguntas, de ter experienciações físicas, de ter até uma certa euforia, mas depois que o efeito do gás passava, ele tinha uma leve amnésia, né? Dava uma caída, né? Em alguns poucos relatos, ocasionalmente acontecia alguns movimentos descontrolados, umas reações um pouco mais violentas. Esses pacientes que ficavam mais enérgicos, alguns deles chegaram a ter alguns problemas pulmonares que causaram pneumonia. E aí a gente já consegue fazer o contato da pneuma de Delfos. O espírito que eles acreditavam ser o espírito oracular nada mais era do que um gás que deixava todo mundo muito doido. A pessoa saía de si, ficava extasiada com aquele gás e podia chegar nesse estado alterado de consciência e prover o oráculo, né? Um outro exemplo que eu dou são dos cogumelos maias. Como, por exemplo, o Psilocybina cubensis, né? Um dos cogumelos que todo mundo, né, bem famoso, né? Ele foi muito utilizado no México, na Guatemala, no Amazonas. E os maias chamavam esse cogumelo, na tradução, mais próximo da tradução seria carne de Deus. E tem relatos do uso de cogumelos de 3.500 anos, né? De vestígios geológicos do uso de cogumelo, tem figuras de pedra em formato de cogumelo com essa data. Então, acredita-se que esses cogumelos eram usados nos rituais para alcançar esse estado alternativo de consciência. O primeiro relato mais recente que a gente tem dos cogumelos no povo ameríndio, né, eles são datados do século XV e XVI pelos espanhóis. Eles relatam, quando eles estão fazendo as expedições aqui, sobre o ritual, por exemplo, da coroação do rei Montezuma, que foi o último imperador asteca. Os espanhóis, como eles não estavam preparados para o impacto do cogumelo, né, eles acabaram se assustando com aquilo e eles proibiram o uso dos cogumelos em todo o território, né? A Espanha invadindo o território proibiu tudo. Então, os cultos alucinógenos ameríndios, conforme os espanhóis avançavam, eles iam destruindo esses cultos para onde eles avançavam, né? Existe também um registro do médico do rei da Espanha na época, dizendo que os indígenas faziam com que os espanhóis ingerissem esses alucinógenos para incitar visões neles. Só que, mais uma vez, né, eram visões tão complexas, incríveis e inexplicáveis que os espanhóis temiam aquilo e, por temerem uma cultura que eles não conheciam, eles acabavam proibindo e dizimando aquela cultura, né? Um dos cogumelos mais famosos que a gente tem relato é o Amanita muscaria, né, que é conhecido lá no Alice do País das Maravilhas. O Lewis Carroll faz um relato disso no livro, né? O livro fala sobre essa viagem de cogumelo. E também tem um relato do uso de cogumelos na Sibéria, né? Os povos primitivos daquela região, eles usavam... O Amanita muscaria, ele era tão poderoso que a pessoa consumia a Amanita muscaria, ela tinha o estado alterado de consciência, o xamã da Sibéria, e eles armazenavam a urina do xamã, porque as substâncias do cogumelo continuavam nessa urina. Então eles usavam essa urina como uma poção alucinógena, mesmo o cara já ingerindo o cogumelo, ainda ficava um vestígio naquela urina, e aquilo era usado como um remédio muito doido. E para além disso, a gente tem os relatos da ayahuasca, né? Que é a nossa, né, vou botar assim, que é o produto nacional, vamos botar assim, né? Na verdade, ele é uma substância professora que vem da nossa mata, do nosso povo, das nossas raízes, né? Ela é cultuada e plantada pela região amazônica toda, não só a Amazônia brasileira, né? A floresta amazônica como um todo.
Os primeiros relatos da ayahuasca, eles são de missionários jesuítas, né? O Pablo Maroni, em 1737, e o Franz Xavier, em 1768. E ambos usam termos parecidos, mas, resumidamente, eles falam que a ayahuasca era usada para adivinhação, mistificação e enfeitiçamento. Os termos que eles usavam em conjunto parecidos do relato. Enquanto eles desbravavam a região amazônica. E também, pelos relatos que a gente tem de fósseis do local, e de esculturas e relatos, também é uma erva que é utilizada no local há mais de 3.000 anos. Em 1930, a gente tem o mestre Irineu, que é muito famoso, para quem conhece a cultura do Daime, a cultura da ayahuasca. Ele recebe as graças dessa erva, né, muito poderosa, e ele consagra a medicina professora na região do Acre, e da região do Acre, eu acho que acaba ganhando o mundo, né? Acaba virando conhecida por diversas pessoas que vão visitar esses cultos ayahuasqueiros, né? Existem vários grupos notáveis, né, na tradição da ayahuasca. A gente tem a Barquinha, que é fundada em 1945, a União do Vegetal, de 61. E hoje a gente está vivendo um movimento que eu chamo do movimento neo-ayahuasqueiro. Mas eu vou falar disso mais tarde. É um pouco polêmico, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Ok. Então, como é que é o uso em magia, então? Como é que é o próximo capítulo aqui da nossa explicação? Na parte histórica, beleza. E como é que isso vem para dentro da magia, né? Como é que você tomou conhecimento de que se usava isso dentro da magia? E como é que foi tua reação? Fala um pouquinho disso daí. A primeira experiência que eu tive, primeiro de ouvido, né? Um amigo que frequentava, na época, que hoje não está morando no Brasil, mas na época ele frequentava a Arca da Montanha Azul, que é um grupo de ayahuasca aqui no Rio de Janeiro, do Felipe Bandeira, que ele já participou da Barquinha, já participou da União Vegetal. Ele é um cara extremamente conhecedor da ferramenta, da erva. Ele é uma referência de ayahuasca no Rio de Janeiro, eu diria no Brasil. E eu fiquei sabendo por esse amigo da Arca. E outros amigos, por coincidência, na mesma época que eu estava já começando essa retomada do esoterismo de 2017 para cá, que eu ouvi vários amigos falando da experiência na Arca da Montanha Azul, e isso me chamou muita atenção. Só que, por questões diversas, a minha primeira experiência foi com cogumelo e muito logo em seguida com LSD, né? E a experiência com essas duas substâncias me foi o suficiente para eu querer buscar o contato entre essas coisas, né? Eu tive essas experiências fora do ambiente místico, esotérico, mágico. Eu tive uma experiência mais recreativa. Só que quando eu tive essa experiência, eu tive um clique que bom, peraí. Essa experiência que eu estou tendo, ela é muito próxima, ela é muito comum para mim com as experiências que eu tenho, por exemplo, no Templo da Golden Dawn. Então, será que existe um contato? Será que eu consigo pegar essa experiência enteógena, essa experiência ritualística e encaixar essas peças? Será que esse Lego, essa peça de montar, será que ela encaixa? E aí, nessa minha curiosidade, eu comecei a estudar não só essa história clássica, mas estudar os pensadores modernos agora, né? Como o Albert Hofmann, que foi o camarada que criou o LSD, né? Que ele descobriu o LSD, sintetizou o LSD pela primeira vez. Comecei a estudar o Aldous Huxley sobre quando ele toma mescalina, como é que é a experiência dele com mescalina. O Timothy Leary, que teve lá o grande boom psicodélico na Califórnia, nos Estados Unidos. Terence McKenna, com o xamanismo dele dos cogumelos. Então eu comecei a estudar essas pessoas, esses pensadores. O Stanislav Grof, né? Comecei a estudar todos esses pensadores modernos para tentar fazer um link dessa ferramenta ritualística que foi perdida com o passar do tempo e tentar conectar isso com o esoterismo ocidental, que era algo que eu estava vivendo na minha vida. Então,
Não que eu não pudesse, por exemplo, participar da Arca ou de qualquer outro trabalho de ayahuasca, mas eu queria algo que tivesse um contato com a minha própria experiência, né? Cada casa que trabalha com algum enteógeno, seja ele qual for, ela vai trabalhar de acordo com as próprias regras. Então, vão ter casas que vão estar mais focadas no trabalho indígena, vão ter casas que estão mais focadas para uma espécie de umbanda. Então, eu, por estar muito conectado com o trabalho de Golden Dawn, eu falei, vou fazer o meu trabalho. Já que não tem ninguém fazendo isso aqui ao meu redor, eu vou fazer. Então, eu comecei a fazer pequenas experiências sozinho e depois fui chamando algumas pessoas que tinham essa disponibilidade de fazer essa experiência comigo e fui desenvolvendo o trabalho em cima disso. E na Golden Dawn com certeza deve ter tido alguma coisa, porque o Crowley já assim tá nos diários dele, né? Então, com certeza ele teve essa parte. Eu entrevistei também o pessoal do Canadá que fazia os rituais com o uso do LSD lá, que era permitido e legal e tudo certinho. Os caras iam para a floresta e ele narrou que quando você faz as evocações, o show de luz e como a natureza se comporta, e que talvez na teoria dele, né, o trabalho que ele está fazendo, de por que as cores da Golden Dawn são tão coloridas, né? Então, talvez a magia se manifeste mesmo através de cores, né? E a gente tem vários casos, né? Tem cantores, músicos que trabalhavam com drogas e também compunham, tal. Você quer falar alguma coisinha nesse sentido de cores e... Então, uma das principais falas da abertura de templo da Golden Dawn é que, através de nomes e imagens, todos os poderes se despertam e redespertam. E a gente, posso até falar sobre a preparação para o ritual, você escolher quais nomes e imagens você quer ter no ritual, isso está até para além do uso da substância. Antes mesmo, vamos tirar a substância da jogada. Quando você vai criar um ritual para você, ou quando você vai trabalhar no ritual e coletivo, uma das primeiras coisas que você coloca naquele trabalho é a intenção. Quais são as palavras que são importantes? Quais os deuses que você vai invocar? Quais são as cores que precisam estar inseridas naquele ritual? Qual é o incenso? Qual é o perfume? Qual é a flor? Então, se todos esses elementos são capazes de gerar uma percepção diferenciada no teu ritual, se eles são necessários para um bom ritual, quando você inserir a substância, eles vão ser igualmente necessários. Então, se você tiver uma luz, se você tiver um visual interessante, tecidos, roupas, tinta, arte, se você puder implementar os seus rituais com o máximo de arte possível, tudo isso vai ser um gatilho, independente de você estar ou não usando substância. Né? É um gatilho para você potencializar o seu ritual. Até citei isso na nossa primeira conversa. Quanto mais música e visual você colocar no ritual, mais os teus sentidos vão estar orientados para aquelas coisas. E se você souber conectar isso bem com os deuses e espíritos que você está tentando trabalhar e invocar naquela cerimônia ali, já é um ótimo caminho a ser percorrido. Já estou com umas perguntas. Tem uma pergunta do Rodrigo, que ele fala assim, se você podia explicar o que é enteógenos e qual é a diferença do enteógeno para uma droga. Porque a gente, como leigo, você vê assim, pô, tá usando droga no ritual e tal, mas não é. Existem drogas que seriam recomendáveis, existem drogas que seriam não recomendáveis. O enteógeno... primeiro a gente precisa desmistificar a palavra droga. Né? Se a gente for colocar na ponta do lápis, o álcool, o cigarro, o Tilenol e o LSD, todos são drogas. Tudo é a maneira como a mídia e o público e a jurisprudência toca nesse lugar. Né? O enteógeno é qualquer substância que vai alterar os seus receptores de consciência para além do comum. É algo que vai te causar uma, entre aspas, alucinação. Então, os exemplos clássicos de enteógenos que são usados em rituais, como eu já disse, ayahuasca, cogumelo, mescalina, o THC que é encontrado na maconha, por exemplo. E a gente pode falar dos sintéticos, mas aí a gente tem os sintéticos, aí a gente tem essa luta de o que é legal, o que é ilegal. Por exemplo, a questão do LSD e do MD. Né? Essas substâncias, no mundo, não estou falando no Brasil, estou falando aqui para não me comprometer com nada.
No mundo, essas são as substâncias que são utilizadas. É isso que as pessoas usam no mundo. Aí a gente vai ter a discussão da legalidade. Por exemplo, no Brasil, a ayahuasca e o cogumelo, para fins ritualísticos, não é ilegal. Então, se você pesquisar na internet, você vai encontrar lugares que comercializam cogumelo, comercializam ayahuasca. Eu tenho uma crítica em relação a esse tipo de trabalho, especialmente com a ayahuasca. E aí eu já vou até fazer esse apontamento aqui, que é o seguinte. Eu acho que a ayahuasca ela está para além de um mero enteógeno. Eu acho que ela é um recorte cultural. Assim como, por exemplo, é a capoeira. Eu acho que é algo tão puro dos nossos povos originários brasileiros que eu acho injusto a gente ir lá pegar a ayahuasca e trazer para cá. Essa é a minha visão. E aí, se você faz isso, tudo bem. Não estou aqui para colocar ninguém na parede, dizer o que é certo e o que é errado. Mas eu não acho maneiro. Em contrapartida, eu vou lá no Felipe Bandeira tomar ayahuasca. Aí você fala, ué, mas isso é hipocrisia. Não. O Felipe, ele tem 50 anos de trabalho. Ele já foi lá nos povos indígenas, já trocou ideia com eles, ele foi buscar isso. Ele tem uma jornada com isso. O meu problema é com a pessoa que nunca tomou isso na vida, compra, leva para casa, usa de qualquer jeito e usa de maneira irresponsável. Aí eu já acho complicado. Tá? E aí a gente vai entrar num ponto que é a próxima pergunta, que seria a egrégora, né? Uhum. É exatamente isso que você está falando, só que com outras palavras. Sim. Existem dois pontos. O primeiro é a primazia pela tradição. E o segundo é você desenvolver a sua tradição. E essas coisas elas vão conflitar. Né? Se você não é um cara da Amazônia, você vai largar tudo aqui. Eu moro no Rio de Janeiro. Vou largar tudo, vou virar índio na Amazônia para poder tomar ayahuasca. Tá, eu não acho que você precisa chegar nesse ponto extremo. Mas eu também não acho que você precise estar toda semana tomando ayahuasca. Como eu conheço pessoas que toda semana tomam ayahuasca. E eu não acho essa prática uma prática dignificante. Eu acho que você está abusando de uma cultura de outro povo e acho que você está abusando de um enteógeno e não está tirando o melhor uso que você poderia usar daquele ritual e daquela experiência. Né? Como eu já disse muitas vezes, o segredo do sucesso é moderação. Então, assim, se você sabe usar a coisa no momento certo, com uma intenção, seguindo uma ritualística, um calendário, uma intenção, se você vai usar com os índios, se você vai usar em casa, tudo bem. Desde que você acompanhe uma tradição de forma segura, sem usurpar nada de ninguém. Né? Eu acho que a gente tem que saber respeitar essa cultura que é milenar, que é ancestral, e eu fico muito triste com pessoas que distorcem o uso de algo que eu considero realmente tão transformador e tão bonito. Eu quero tocar nesse assunto mesmo, que é, na tua opinião, como é que você acha que se processa essa transformação? E por que o enteógeno causa isso? Né? Então, qual a diferença seria de tipo, você só ir lá na barraquinha e rezar? Né? Muitos deles têm todo um procedimento, você tem os hinos, os inários, toda parada, com e sem o enteógeno. Qual que seria esse pulo do gato, esse boom do enteógeno? Eu digo também, dentro do estudo que eu estou fazendo, que é o seguinte: o enteógeno ele só vai aumentar algo que já está predisposto a acontecer. É quase como uma questão de afinidade. Tá? Quando você faz um ritual sem substância nenhuma, você já está fazendo boa parte do que você deveria estar fazendo. Você já está entrando em contato com o espírito, você já está com o corpo santificado. Então, quer dizer, você fez um jejum, você fez um banimento, você colocou lá um incenso, você já tem um contato com alguma egrégora ou com algum trabalho espiritual que já existe, já está ali. O que o enteógeno vai fazer é melhorar a sua antena. Ele vai fazer com que o sinal pegue melhor. Ele vai alterar a sua consciência, seja a sua visão, o seu paladar, o seu olfato, o seu tato, a sua visão interior. Quando você fecha os olhos e tenta sentir o que tem à sua volta, quando você tenta se concentrar num estágio de yoga e de meditação, o enteógeno, ele indiscutivelmente te coloca um grau acima. Então, ele é o tempero da coisa. Você pode comer sem tempero? Pode. Mas você pode comer com tempero. Então, assim, é uma experiência que vai para além
do que você já está fazendo. Ela te conecta, ela te deixa afinizado com uma coisa que você já tem o hábito. Você já tem o hábito de sentir os pentagramas flamejando no RMP, um espírito que você chama, um Deus que você invoca. Tudo isso você já tem que estar fazendo. Você já tem que ter a prática da magia cerimonial. Para quando você inserir o enteógeno, aí você vai dar um plus naquela coisa. E é aquilo. Tem que usar de maneira cerimonial. Então você vai abrir o templo, você vai consagrar, você vai fazer tudo exatamente da mesma forma como você faria sem a substância. A diferença é que, nos primeiros momentos do ritual, você vai separar um ponto para tomar a substância, seja ela qual for. E aí, depois de um pequeno momento de meditação, a substância vai integrar com você e aí você vai sentir o ritual de uma maneira diferente. Mas essa parte que você falou de abertura do ritual e tudo esse tratamento da egrégora, eu achei extremamente importante. Eu estou com uma pergunta do César que fala: o que é egrégora? Você quer responder? Posso responder. A egrégora ela é um grupo de crenças e de regras que estão agindo em prol do teu trabalho. Então, por exemplo, a gente tem a egrégora da Golden Dawn. Né? A Golden Dawn ela trabalha com a Cabala, ela trabalha com os mitos judaico-cristãos, ela trabalha com os mitos Rosa-Cruzes. Todos esses mitos estão inseridos dentro da egrégora da Golden Dawn. Então, quando eu estou fazendo um trabalho na Golden Dawn, eu estou vestido, eu estou tomado destes mitos, dessas formas, desses espíritos, para falar com Deus. Entenda Deus da maneira que você quiser. Quando eu estou na egrégora de Telemann, eu estou trabalhando com Nuit, Hadith, Haroquit, Babalon, Terion. São os deuses e criaturas do panteão telêmico e as noções de Telemann, que dentro estou vestido, munido dessas armas, para me contactar com Deus. Entenda Deus da forma que você quiser. Então, a egrégora, ela não só é um conjunto de crenças, mas também um conjunto de regras morais e éticas e de fazeres cerimoniais ritualísticos para te contactar com algo que está para além da nossa percepção mundana. E aí tem várias egrégoras. Você tem a Umbanda, você tem a egrégora nórdica, você tem a egrégora dos gregos, dos egípcios. E aí cada uma dessas egrégoras vai trabalhar com o seu conjunto de práticas ritualísticas, com o seu conjunto de devoção e assim sucessivamente. Eu estou com umas perguntas bem bacanas, uma do Ed e uma do Vitor. Elas tratam de diferentes tipos de drogas, né? O Ed perguntou se, na sua opinião, o ópio e o haxixe entram aonde? Na alteração de consciência para fins magísticos. Olha, eu não tive experiência com ópio, e aí eu não vou falar sobre coisas que eu não experimentei, né? Acho que não é assim que funciona. O haxixe, eu já tive experiência com o haxixe. Eu colocaria ele no grupamento ali da maconha, do THC. A experiência que eu tive com o haxixe foi uma experiência muito poderosa, mas também não foi uma experiência ritualística, também não foi recreativa. É meio complicado de explicar. Mas eu usei o haxixe e aí fui para casa descansar. E no meio eu fui literalmente, fui meio haxixe e fui deitar. No que eu fui deitar, eu comecei a viajar, viajei grandão, eu comecei a ter umas visões muito loucas. E na época eu não tinha, vamos botar assim, a prática e a resiliência esotérica que eu tenho hoje. Então, entrou muita coisa, passou muita coisa pela minha cabeça. Eu não estava tão responsável e preparado quanto eu estou hoje para essa experiência. Mas eu coloco o haxixe como a maconha elevada a 10. Assim. É o melhor comparativo que eu posso fazer. Dá para usar em rituais? Dá para usar em rituais e use com moderação. Se você já tem uma experiência com a maconha, ótimo, guarde essa experiência. Se você, porventura, puder ter a experiência com o haxixe, saiba que vai ser similar, porém escalonado, vai ser uma potência acima. Então, você já sabe que você tem que estar com o ambiente preparado, tem que estar com a mente e o corpo preparado para você não deixar aquela onda te levar. Ele afeta muito o sentido, cara. Eu usei isso em 98, lá na Europa, porque a galera que estava com a gente, ele destaca as cores. Então, o pessoal fumava e ia para o museu. Isso. Cara, e aí os caras passavam o dia inteiro no museu, passando, tá ligado? Que você senta... lá é muito comum, né? Ter aqueles quadros enormes com os banquinhos. Certeza que tem uma galera chapada ali. Porque você passeia nos quadros, você entra no quadro a cor,
muda, era uma outra percepção. Não tinha, quando eu fiz, não tinha nada de uso magístico. Era Não mais foi uso o Del Débio que artístico. falou isso. A galera da... Ixi, eu sei que foi responsável pelo maior susto da minha vida, porque os caras fumavam tanto naquele apartamento que eu fiquei, que a minha mala ficou impregnada. E quando eu estava indo de lá para a Alemanha, eu fui acordado no meio da noite num trem por um cachorro que parecia um lobisomem, né? Nossa. Com resquícios de estar meio alterado, cara. Foi um dos maiores sustos que eu já tive na minha vida. A experiência que eu tive, eu tinha distorções visuais. Então parecia que tudo se mexia e parecia que eu estava num navio. Tinha aquela coisa da maré, né? Subia e descia. Então eu tive que ficar num estado assim de resiliência muito profundo até aquela onda passar, me concentrar num ponto, ouvir uma música tranquila, porque como eu não estava preparado na época para isso, eu não tive a melhor das experiências, mas ainda assim aprendi com ela. É isso aí. E a do Vitor também, falando dos diferentes tipos, na sua visão, diferentes enteógenos sintonizariam em frequências diferentes ou o mais importante é o estado alterado de consciência? E aí, uma outra pergunta, seria possível testar, tipo, vamos fazer um ritual hoje e a gente vai usar LSD. Aí depois, vamos fazer um ritual hoje e a gente vai usar MDMA. Ou o mesmo ritual, hoje a gente vai usar ayahuasca. Você acha que faria diferença? Faz toda a diferença. Cada substância que você utilizar vai fazer você alcançar um lugar completamente diferente. Porque, por exemplo, a changa, que é um fumo que contém DMT, você fuma, a onda dela dura de 15 minutos a meia hora. Agora, o cogumelo dura 3 horas, o LSD dura de 6 a 8 horas. A ayahuasca, dependendo da ayahuasca, pode durar 12 horas. Então, só o fato de cada substância ter uma carga horária, vamos botar assim, de potencialidade diferente, só isso por si só já te daria experiências diferentes para cada tipo de substância que você vai utilizar. Para além disso, cada substância ativa uma série de alterações diferentes. Então, por exemplo, a ayahuasca, por exemplo, eu fico extremamente meditativo, introspectivo. Por exemplo, quando eu tomo ayahuasca, eu não gosto muito de interagir. Eu fico muito na minha. Enquanto eu vejo pessoas que estão pulando e dançando com a ayahuasca. Então, a gente já tem um diferencial de pessoa. Cada pessoa vai agir com a ayahuasca de um jeito diferente. Né? E aí, quando eu estou na minha introspecção e eu fecho os olhos e começo a meditar, eu vejo um monte de fractal, um monte de figuras. Essas figuras começam a conversar comigo. E aí eu vou com a minha intuição, tentando conversar, tentando entender o que espírito é esse, o que ele está querendo me dizer, qual o sinal que ele está querendo me mostrar. Então, já, por exemplo, o MDMA ele não dá alteração visual nenhuma. Pelo menos a experiência que eu tive, não tive alteração visual nenhuma. Então, quer dizer, a experiência dele era muito mais tátil, era muito mais empática, era algo muito mais do toque, do falar e daquela coisa, aí sim, de uma interação com o outro. Né? Então, cada substância vai ter um grupo de componentes de atuação. E aí, eu montei também aqui umas dicas, né? E a primeira dica que eu coloquei na minha lista é: nunca tome as substâncias cegas. Conheça a substância, pesquise o efeito dela, porque o efeito dela tem que estar de acordo com o efeito que você quer alcançar no ritual. Se você quer ter um ritual para ver espírito, você não vai tomar MD, porque MD você não vê nada. Você sente no tato. Agora, se você vai, por exemplo, fazer uma prática de magia sexual, talvez o MD seja ideal, porque se o lance dele é o tato, então talvez você ali consiga ter uma experiência tátil mais interessante. Então, saber aonde cada substância te leva e saber o efeito visual, enfim, de cada substância vai estar intrinsecamente ligado com o tipo de ritual que você quer fazer. Eu nunca consegui entender essa galera dançando com ayahuasca. Então, eu fico igual você, super meditativo. Aquele pôster, eu não sei, acho que eu falei em uma entrevista, eu não vou lembrar onde, mas do livro de Cabala ele surgiu de quando eu tomei o chá, porque eu tinha terminado de fazer enciclopédia de mitologia, então eu tinha carga de deuses de todos os lugares, mas eles estavam todos em caixinhas. Uhum. E o meu ritual da ayahuasca é como se explodisse essas caixinhas, e eles entraram na árvore da vida
e eu entrei subindo numa espiral, assim, e os deuses conversando comigo, e ficando do lado, e brotando, e aparecendo, e cada um na sua esfera, e etc., que foi o que deu o start para fazer o livro de Cabala. Olha que legal. Posso contar um relato meu? Fica claro? Teve uma vez que eu estava com um grupo de amigos e a gente estava na intenção de tomar cogumelo coletivamente. Então a gente conseguiu o cogumelo, né? A gente estava acampando, então era um lugar no meio do mato, tinha um riacho para a gente tomar banho de rio. Era um local que a gente já conhecia, um local que a gente estava acostumado. Então a gente sabia onde estava o posto de emergência, onde estava o banheiro, onde estava a comida, onde estava a água. Era um local que era familiar a esse grupo de pessoas. E eu, por já estar inserido nessa vivência esotérica, por mais que as outras pessoas quisessem a experiência lúdica, eu falei, não, isso para mim precisa ser ritualístico. Então, eu me isolei, fiz meus banimentos, me preparei psicologicamente para aquilo. Eu já estava, obviamente, há dias pensando nisso e fazendo uma série de preces e orações alinhado para esse momento. E aí, quando esse dia chegou, eu fui tomei os cogumelos. E aí, assim que eu tomei, passou um tempo, eu fui tomar banho de rio. Fiquei deitado no rio, juntei umas areiazinhas, uma pedrinha assim, fiz um troninho. Aí eu sentei no riacho, ficou aquela água passando pelo meu corpo e eu fiquei olhando para a árvore assim. Fiquei olhando para as folhas das árvores. E aí, no que eu estou olhando para as folhas das árvores, a onda do cogumelo bateu. No que a onda do cogumelo bateu, eu fechei os meus olhos e eu tive uma das viagens astrais mais incríveis da minha vida. Assim. No primeiro momento, eu vi duas mulheres enormes, gigantescas. Uma delas era jovem, nua, e ela estava de cócoras, e saíam bebês engateando dentro dela. E conforme esses bebês caminhavam, eles iam envelhecendo, 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 até chegarem no final da vida na segunda mulher, que era velha, com um manto negro. E eu estava observando esse processo. Dos seres saindo dessa mãe Gaia e andando em direção a essa mãe morte. E aí me veio uma pergunta que era, se eu traçar uma linha no meio aqui, eu estou mais para mãe Gaia ou mais para mãe morte? Será que eu já passei da metade da minha vida? E aí eu comecei a questionar o meu trabalho esotérico, o meu trabalho pessoal e tal. Comecei a questionar vários pontos da minha vida, as coisas que eu já tinha realizado até ali, as coisas que eu gostaria de realizar. E quando eu começo a ter esse questionamento, vem uma mão azul gigante, me pega o meu corpo astral, e aí me coloca na palma da mão. E quando eu olho para cima, tem um ser indiano, azul, com um japamala, com várias contas, e um ser com vários braços me olhando assim na palma da mão. E ele falando, você tá vendo as contas aqui do meu japamala? Presta atenção nessas contas. Eu prestava atenção em cada conta, cada esfera era um momento da minha vida, ou do passado ou do futuro. Aí tinha todos os momentos da minha vida ali. Aí eu ficava olhando cada momento, ia visitando os momentos da minha vida. E aí eu comecei a chorar. E aí eu perguntei, por que você está mostrando isso? E ele falou, então, sabe esse trabalho que você está querendo fazer, de juntar enteógeno com magia? Vai lá. Faz aí que isso é maneiro pra caralho. E aí eu acordei. Então, assim, foi uma experiência tão transformadora que foi o grande pontapé entre eu só estudar isso como alguém que é um curioso e decidir arregaçar as mangas e falar, eu vou fazer isso aqui. Isso aqui é um trabalho que eu acredito e que eu vou fazer na minha vida. Né? É desse tipo de transformação que eu estou falando. Claro, aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas com as quais eu tenho contato de ayahuasca, de cogumelo e de outras substâncias. Pode não ser tão épico, pode não ser tão incrível, não tão visual. Para cada um vai ser uma experiência diferente. Mas o ponto é que todas essas substâncias fazem você questionar quem eu sou, o que eu estou fazendo e o que eu posso fazer daqui para frente para me tornar um ser humano melhor. Não existe nenhuma pessoa com a qual eu tenha trocado ideia nesses anos de estudo que elas não tenham chegado nesses questionamentos. Então, se eu puder agregar essa experiência enteógena com um ritual que já está caminhando nessa direção, cujo a realização máxima do ritual é a grande obra, é a verdadeira vontade, é transformar o chumbo em ouro, por que não usar essa ferramenta conhecida pelos antigos de mais de 3.000 anos
para auxiliar a fazer esse contato. E aí foi nesse insight que eu falei, vou fazer isso. Esses insights são muito fortes. O meu foi assim, muito chocante, cara, porque era um negócio muito enorme, muito com brilho, com efeitos especiais que acho que talvez hoje no cinema daria para fazer, mas é uma coisa muito impressionante, né? E várias outras pessoas que trabalham com isso, que mexem com isso, relatam a mesma coisa, né? Você tem alguma coisa que vai te transformar, né, dentro do teu íntimo. Então, o título dessa entrevista foi Enteógenos e Magia. Então, eu ia pedir um conselho para quem está começando, mas, na verdade, eu acho que vai ter dois tipos de pessoa que vão assistir esse vídeo. A primeira é o cara que já usa enteógenos, olhou e falou, porra, magia parece ser legal. Como é que eu começo? E o cara que já está fazendo magia, ele olhou e falou, porra, enteógenos deve ser legal. Como é que eu começo? Então, acho que quais são os seus dois conselhos para essas duas pessoas? Eu vou fazer o seguinte, eu vou responder a segunda primeiro. Eu vou primeiro falar sobre a pessoa que já faz magia e quer entrar com a prática com enteógenos. Eu fiz um pequeno... uma separação do que eu acho importante. Em 4 itens, e aí eu tenho detalhes sobre esses itens. O primeiro item é conhecer a substância. Como eu disse, é importante que você não tome nenhuma substância cegas, que você pesquise. Existem vários fóruns, vários artigos na internet falando sobre isso. Não é difícil de encontrar, tem livros sobre isso. Então, não é um bicho de 7 cabeças. Você consegue encontrar esse material facilmente. Conversar com pessoas que já tiveram experiência. Então, se você conhece alguém, se tem algum amigo, algum colega, algum irmão que já passou por alguma experiência com alguma substância, converse. Porque conversar sobre isso é a melhor maneira de você perder o medo, ou de conhecer, ou saber se é isso mesmo que você quer. Outra coisa que eu também coloco nesse escopo de conhecer a substância é, se você puder ter a primeira experiência com um grupo que já é conhecido sobre isso. Então, assim, existem vários grupos que trabalham com ayahuasca, com daime. Procurem grupos que já são conhecidos, já tem um nome, que você sabe que o camarada não é um picareta. Então, também, mais uma vez, é importante você ter amigos que já participaram já participaram do ritual, para que você pegue a referência, né? E por último, e aí é também um ponto complexo, é verificar se você não está tomando nenhuma medicação que pode ser conflitante com o enteógeno que você vai tomar. Essa é um toque difícil, porque o ideal seria você conversar com o seu médico. Mas aí a maioria dos médicos vai dizer que metade dos médicos diz que está tudo bem, e a outra metade fala, não, você não pode tomar isso, porque isso é horrível, isso é terrível. Então, assim, é um ponto bem complexo. Eu conheço alguns médicos que tratam nesse ponto, falam, não, pode tomar, desde que você tome assim, 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 controladamente, tá tudo bem. E vão ter outros médicos que vão falar, pô, bicho, não faz isso não. Então, é um ponto realmente muito complexo, mas que também a internet está aí. Então, se você procurar o seu remédio na internet, você vai saber se você pode tomar ele com alguma substância ou não. O segundo ponto que é importante você saber é você preparar o seu corpo. E essa preparação do corpo, ela está ligada com evitar outras substâncias, pelo menos nas primeiras experiências. Não misture substâncias. Então, você vai usar o cogumelo, use só o cogumelo. Evite álcool, evite cigarro, evite demais drogas, demais substâncias que você poderia estar consumindo e foque unicamente naquela substância com a qual você quer ter a experiência. Se possível, também, evitar relações sexuais, né, durante 24 horas, e fazer uma alimentação saudável também por 24 horas antes. Se puder fazer um jejum, melhor ainda. Porque quanto mais purificado tiver o seu corpo, melhor ele vai estar para receber o impacto daquela experiência. E nunca esqueçam de ter água potável. Boa parte dessas substâncias desidratam o corpo muito rápido. Então, ter água por perto é importante, não menosprezem a água. Terceiro ponto, preparar a mente. Não faça a experiência se você estiver com algum tipo de instabilidade mental ou emocional. Brigou com o parceiro ou com a parceira, teve faleceu alguém na família, sabe? Se você teve algum grande impacto mental ou emocional, adie a experiência. Não vale a pena você se colocar nesse lugar de fragilidade emocional se você já está passando por uma fragilidade emocional. Isso pode causar um estranhamento,
pode causar o que a gente chama de bad vibe, bad trip. Você vai entrar numa onda que pode não te levar onde você quer. E, idealmente, que você faça a sua primeira experiência com uma pessoa que esteja sóbria. Porque, caso aconteça alguma coisa, você tem uma pessoa sóbria ali do lado para te amparar, para te acolher, para te dar uma água, para te dar uma comida, enfim, para estar ali tomando conta de você. E, por último, né, dividir em 4, o quarto item é preparar o espaço. Faça o roteiro do seu ritual. Por mais que seja um ritual que você já faz há 20 anos, você já faz abertura de tempo, consagração, por mais que você já esteja familiarizado com isso, faça um roteiro, escreve ou bote iconografia, faça alguma coisa para que você lembre as etapas do ritual. Deixe sempre os itens importantes por perto, organiza o espaço. Sim, importante. Evitar relógios, celulares e metais cortantes. Porque quando você está muito louco de LSD, ou de cogumelo, ou de ayahuasca, qualquer coisa dessas pode te colocar numa viagem fora do que o ritual está disposto a colocar. Então, e também por uma questão de segurança. Em ambientes abertos, se for fazer ambiente aberto, tomar cuidado com mata fechada, com piscina, com rio. Em espaços fechados, tomar cuidado com janela, ver se a porta está trancada. Esse tipo de coisa que é básico, parece bobo, mas que é de extrema importância para a sua segurança e seu bem-estar. E, por último, mas não menos importante, respeitar o espaço individual do próximo. Se você estiver fazendo um ritual coletivo, você vai estar com a consciência alterada pela substância, a pessoa também. Você está pensando uma coisa, a pessoa está pensando outra coisa. Não é porque vocês estão com o estado alterado de consciência, vocês vão estar pensando necessariamente a mesma coisa. Então, você respeitar o espaço do outro é muito importante. Por mais que o outro, às vezes, esteja fazendo algo que você não se identifique tanto, como foi meu relato da ayahuasca. Eu estou lá introspectivo e a pessoa está pulando fogueira, beleza, deixa a pessoa pular fogueira, eu estou introspectivo. Não pode ter ruído entre esses dois fazeres. Cada um tem que estar sempre bem confortável dentro da sua liberdade. Né? Então, acho que esses são os pontos importantes para quem já faz magia, quando for inserir a substância, atentar para essas coisas. Agora, o contrário. Para a pessoa que já tem uma experiência com enteógenos, mas não manja nada de magia. Eu acho que a primeira coisa é você se aventurar, né, no mundo da espiritualidade. E aí é você conhecer quais caminhos você tem afinidade para seguir. Né? No começo, eu comecei a estudar um pouco de tudo. Estudei budismo, estudei Golden Dawn, estudei Telemann, Cabala. Quanto mais nichos, quanto mais egrégoras você estudar e conhecer e se afinizar com elas, aos poucos você vai descartando aquilo que você não se conecta e você vai guardando para si aquilo que conecta com você. E essa conexão ela é importante para que você crie o parâmetro da crença. Né? Eu ia usar a palavra fé, mas a palavra fé é uma palavra complicada. Então, vou usar a palavra crença, que eu acho que é mais importante. Então, por exemplo, eu acho os rituais de ayahuasca muito interessantes, mas a egrégora nativa indígena não ressoa tanto comigo. E aí, por isso que eu preferi desenvolver um método meu, porque não ressoa comigo, apesar de eu continuar frequentando e ter amizade com essas pessoas, eu confesso que não é uma egrégora que me interessa. E aí eu não vou obrigar você a navegar nessa egrégora. Mas eu digo, experimenta, vai que você gosta, vai que é a tua praia. Né? Então eu acho que o grande salto que a pessoa tem que dar é encontrar a sua praia. E aí se a sua praia vai ser cabala, magia cerimonial, se vai ser... Enfim, você tem diversos caminhos, né? E todos os caminhos são verdadeiros, né? Todos os caminhos são uma ponte para alcançar a espiritualidade, seja umbanda, candomblé, não importa o que seja. Se você já experimentou enteógenos, você já tem uma predisposição a ter uma mente aberta, a você ter uma cabeça legal, a você ter uma boa abertura para esse tipo de busca espiritualizada. Então, o próximo passo que você tem que dar é experimentar. Assim como você já experimentou o enteógeno lá atrás, a espiritualidade também tem isso da experimentação. Não é porque você... experimentei a umbanda e não gostei, então todas são ruins. Não, pode ser que a que você foi não te atenda, mas tem um outro centro que te atenda e você fica feliz com isso. É você ir provando cada uma até você encontrar aquela que vai dar a liga, seja com a egrégora que for. Maravilhoso.
Isso só ficou faltando a parte mais importante, assim, como é que o pessoal te acha, né? Ou outra coisa, que livros que você recomenda também para a galera que claro, está claro. começando? Eu fiz um Brinca assim, apanhado... como é que o pessoal te acha ou se você quer ser achado, né? Sim, Não, vamos lá, vou deixar isso para o final. Vamos lá. Falar primeiro da bibliografia. Eu separei alguns pontos importantes, porque assim, você pode, como eu disse, você pode olhar pelo viés da pesquisa científica acadêmica e você pode estar olhando pelo viés esotérico. Então, como eu não sei em qual das duas pontas as pessoas estão, ou se elas estão procurando essa convergência, todos os links e tudo que eu falar aqui é para o livre buscador. Você precisa entender um pouco da parte da ciência e você também precisa entender um pouco da parte esotérica. Então, se você quiser fazer esse casamento, assim como eu estou fazendo, eu acho interessante trilhar esses caminhos. Começando por YouTube. O canal do Felipe Bandeira, é fácil de achar, Felipe com PH. Ele tem o canal da Arca da Montanha Azul, ele fala sobre ayahuasca de uma maneira muito tranquila. Ele é a minha referência aqui no Rio de Janeiro, e eu diria que ele é a referência do Brasil nesse tipo de trabalho. Existe também o canal da Associação Psicodélica do Brasil, que aí já vai falar sobre o uso mais terapêutico do viés da psicoterapia, tá? E tem o canal da psilocibina, a mistura de Priscila com psilocibina. Psilocibina é uma grande amiga minha da UFMG, que ela está fazendo um estudo com cogumelos e outros enteógenos, e a gente está trocando muita ideia sobre esse tipo de troca de trabalho. Acho que vocês vão curtir o trabalho dela, tá? Também como documentários importantes, a gente tem Terapia Psicodélica no YouTube, do Guilherme Marques. A gente tem na Netflix o Have a Good Trip, do Donick Cary. Esse é muito bom porque ele pega vários artistas, músicos, galera de Hollywood, para falar as experiências deles com psicodélicos e enteógenos. Então é muito legal, porque, por exemplo, tem a Carrie Fisher, a Leia do Star Wars, falando como foi a experiência dela. Então você tem o Sting, tem pessoas que você conhece, pessoas que você já ouviu, você já viu, e são pessoas que você... Pô, eu gosto do trabalho dessa pessoa como artista, e ele tomou essa parada, e tá tudo bem com ele. Vamos ver aqui qual é, né? E aí você tem essa experiência de uma pessoa conhecida, te falando, te mostrando, olhando nos seus olhos, né, no documentário, é interessante que você cria essa conexão mais íntima da coisa. Um outro também na Netflix muito bom é o Fantastic Fungi, que fala também sobre o uso dos cogumelos, tanto em rituais como na psicoterapia. De livros, eu coloco aqui o Diário de um Viciado em Drogas, do Aleister Crowley, né? Não podia deixar de citar o Crowley aqui como uma linha de pesquisa bibliográfica. Coloco aqui também o Ascensão de Prometeu, do Robert Anton Wilson, que ele é um livro que, por si só, primeiro que ele tem o prefácio do Timothy Leary, né? Ele é o Anton Wilson, ele pega todo o trabalho do Timothy Leary, da psicodelia terapêutica, e ele transforma isso num trabalho mágico, transforma isso num trabalho esotérico. Então, ele é quase como um manual de como eu me auto-inicio nessa parada aqui. Então, ele é um texto que eu recomendo a leitura nesse lugar. E do Stanislav Grof, Respiração Holotrópica. O Grof, ele, quando veio a grande proibição do LSD nos Estados Unidos, o Grof ele já tinha participado de vários experimentos com o Timothy Leary. E como não podia mais usar a substância nos Estados Unidos, ele desenvolveu a respiração holotrópica, que é uma técnica de respiração que libera THC. Então, se você estudar bem o livro, se você fizer essas práticas, você consegue alcançar o estado alterado de consciência sem tomar nada. Demora, é uma prática, é igual a academia, não pode pular dia, tem que fazer direitinho. É um livro bem completo, explica como é que tem que ser feito, mas não é fácil. Eu digo para você, não é uma prática fácil. Tem o livro do próprio Felipe Bandeira, A Nova Aurora de uma Antiga Manhã, onde ele fala sobre a experiência dele com a ayahuasca. E por último, mas também não menos importante, um artigo chamado Seeking the Magic Mushroom, Buscando o Cogumelo Mágico, do Robert Wasson. Esse artigo foi o artigo que o Timothy Leary leu para fazer o trabalho dele de psicoterapia. Foi o artigo que o Terence McKenna leu para fazer o trabalho dele de psicoterapia com cogumelos. Então, se não fosse esse texto, se o Robert não tivesse vindo aqui nos povos ameríndios tomar cogumelo e escrever esse artigo
por volta ali dos anos 40, 50, essa conversa não existiria. Falar sobre o uso de magia em enteógenos hoje não seria possível sem esse artigo. Então, eu acho esse artigo muito importante. Eu acho que ele é a espinha dorsal que vai conectar os rituais ancestrais com a prática moderna que a gente está buscando hoje. Fantástico. Eu estou só com um aviso aqui da Pri. Ela pediu para falar. Eu sei que você já falou um pouquinho, tem uma pessoa sóbria com vocês e tal, mas ela está falando principalmente para mulheres. Tenha uma pessoa de confiança total que não vai estar drogado junto com você. Não use nenhum tipo de nada com pessoas que você não conhece em lugares que você não conhece. O Vini colocou uma coisinha, mas a Peri pediu para eu deixar isso bem claro. Sim, assim, com certeza. Porque a chance de dar uma merda, um problema, uma coisa grande, você não vai estar de posse das suas faculdades normais. Então, toma muito cuidado com isso. Esse respeito com o próximo. Se você estiver inserido num grupo, estar num grupo de confiança, estar com pessoas de confiança, se você estiver fazendo essa prática mais intimista com 2, 3 pessoas, que sejam também pessoas que te respeitem, que sejam seus amigos, que sejam pessoas com quem você tem confiança, intimidade, para que a experiência seja a melhor possível. O nome disso é redução de danos. Se vocês buscarem redução de danos no YouTube, redução de danos e enteógenos, vocês vão encontrar vários artigos, vários vídeos sobre pessoas falando exatamente sobre isso. É o tipo de coisa que você já faria num ritual normal. Quem dirá num ritual munido de substâncias capazes de alterar a consciência? Esse conselho é um dos mais importantes, então, por favor, sigam eles com muito carinho. E ficou faltando só como é que o pessoal te acha ou não te acha? Então, eu acho que a melhor maneira das pessoas me encontrarem é me seguindo no Twitter, @caosverso. Pega o universo, tira o uni e bota caos. Então, @caosverso no Twitter é a melhor maneira, é onde eu respondo mais rápido. Pode me procurar também no Facebook, Vinícius Melo Rosa, também adiciono todo mundo no Facebook. Meu Instagram é fechado, porque eu boto coisas de ritual às vezes lá, então no Instagram eu costumo adicionar todo mundo. Mas é isso. E no Calem, né, a gente está sempre postando podcasts, né? Eu estou também conduzindo o Barbalon, que também é um bate-papo que a gente faz lá no ambiente do Calem. Então, @Calem418 todas as mídias. E é isso. Me encontra lá, mandem perguntas, eu respondo na medida do possível. Pô, maravilha, Vini, de novo, brigadão, cara, foi maravilhoso, e você sabe que vocês são super bem-vindos aqui, e, putz, eu acho que essa aula foi precisando, faz tempo que a gente estava conversando disso, né, que não teve esse espaço fora, e precisava ter alguém para falar assim, o beabá. Eu entrevistei já o Felipe Bandeira, ele já explicou assim, um monte de coisa legal, inclusive depois eu vou até deixar o link da entrevista dele, que ele fala também da barquinha, disso daí. Sim. Ele é um mestre. Pô, foi maravilhoso, gente. Então, eu vou me despedir do pessoal aqui, daí eu abro aqui para a gente conversar. Valeu. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Para vocês que acompanharam a gente até agora, não esquece, dá like, segue o canal, dá uma olhada no canal do Calem. O Barbalão fica no YouTube também, se eu não me engano, né? As palestras. Isso, @Calem418, tá tudo lá gravadinho. E é isso aí, gente. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.